De todas as demandas que entram em um escritório de advocacia ou assessoria voltada para o direito de trânsito, uma das mais procuradas e mais rentáveis são as demandas relacionadas à lei seca. E eu tenho percebido que vários profissionais têm dificuldades de lidar com esse tema, seja porque desconhecem os procedimentos a serem adotados com a fiscalização do etilômetro, ou até mesmo porque não conhecem, não sabem analisar uma filipeta, que é o resultado do teste do etilômetro. E esse é justamente o tema do nosso vídeo de hoje. Requisitos indispensáveis para a fiscalização de alcoolemia por meio do etilômetro. O meu nome é Ademir Santos, seja muito bem-vindo ao Trânsito na Prática. No Brasil, um dos temas mais polêmicos, como já falei, é a fiscalização de alcoolemia. E um dos meios mais utilizados para a fiscalização de alcoolemia é o etilômetro, a utilização do etilômetro. Etilômetros, nós temos aí cerca de 15 modelos aprovados pelo Denatran no Brasil. E aí é uma dificuldade enorme dos profissionais que atuam nessa área para compreender, saber procurar um erro, uma falha, alguma brecha nessa fiscalização para defender os seus clientes. E é justamente isso que nós vamos procurar dar o caminho para você nesse vídeo de hoje, tá ok? Então, nesse sentido, em virtude do número elevado de modelos de etilômetros em todo o Brasil, nós vamos usar dois exemplos aqui para que vocês conheçam, mas eu vou dar o caminho das pedras para que você possa pesquisar qualquer equipamento. Na tela você vai ver então, conhecendo o etilômetro, nós temos o primeiro modelo de etilômetro que é o mais utilizado no Brasil, é o Alcosensor 4 da marca Intoximeters. Esse equipamento é um dos mais tradicionais no Brasil. É o equipamento que é mais utilizado em todos os estados do Brasil, tá ok? Temos um outro modelo também utilizado nos dias de hoje, que é o BAF 300 da marca Elec. Esse também é um equipamento muito utilizado, é exemplo aqui de São Paulo, onde eu estou atualmente. Tá ok? Então essas fotos são ilustrativas, só para que você conheça. Existem vários outros modelos de equipamento etilômetro e a filipeta também, do ladinho aí você vai ver, é o resultado do teste, quando o condutor assopra o etilômetro, tá ok? E aí, falando sobre etilômetro, é muito importante que você entenda o seguinte: existe um vídeo, nós já gravamos um vídeo dos conceitos da evolução histórica do artigo 165, tratamos também da resolução 432, mas é importante que você assista lá também como complemento desse vídeo de hoje, tá? E lá eu até mencionei que o artigo 280, parágrafo 2º, ele trata da constatação da infração, que pode ser por declaração do agente, pode ser por equipamento audiovisual, eletrônico, reações químicas e etc., desde que seja regulamentado pelo CONTRAN, através de uma resolução. E aí eu mencionei que, quanto ao tema alcoolemia, o CONTRAN regulamentou esse tema através da resolução 432 do CONTRAN, tá ok? Além dessa resolução 432, é muito importante que você entenda que os equipamentos metrológicos, dentre eles o etilômetro que nós estamos tratando hoje, eles devem ser regulamentados, devem ser creditados por um órgão a nível nacional, que é o Inmetro. Então, o equipamento ele é regulamentado pelo CONTRAN e aprovado pelo Inmetro, creditado pelo Inmetro aqui no Brasil. E para isso, o Inmetro publicou uma portaria, que é a portaria Inmetro número 6 de 2002. Essa portaria Inmetro número 6 de 2002, ela aprovou a utilização dos aparelhos etilômetros na fiscalização de alcoolemia. E essa portaria traz quais são os requisitos que os equipamentos devem preencher.
Então, todas as empresas fabricantes de equipamento etilômetro devem seguir os requisitos da Portaria 6 de 2002 do Inmetro. Então, lá os ensaios que são realizados nos equipamentos para aprovação estão previstos nessa Portaria número 6 de 2002. A Resolução 432, no seu artigo 4º, ela traz na tela, você vai ver, que o etilômetro deve atender os seguintes requisitos. Inciso 1, ter seu modelo aprovado pelo Inmetro. Então veja aqui, eu já mencionei a Portaria 6 de 2002, que traz quais são os requisitos indispensáveis nos aparelhos para serem aprovados. E aí os fabricantes vão criar os seus etilômetros, vão produzir os seus etilômetros de acordo com essa portaria, que é a Portaria 6 de 2002, correto? Os fabricantes produzindo um etilômetro novo, um novo modelo de etilômetro, ele deve ser levado ao Inmetro, e o Inmetro, por sua vez, ele vai realizar todos os ensaios previstos nessa Portaria número 6 de 2002. Realizados esses ensaios e aprovado o equipamento, o Inmetro ele vai produzir uma nova portaria. Então, cada equipamento possui uma portaria aprovando. Por exemplo, o álcool sensor 4 da Intoximeters, como por exemplo o BAF 300 da ELEC e assim por diante, tá ok? Então, todos os equipamentos devem ser aprovados pelo Inmetro. Então, teremos a Portaria 6 de 2002, que trata dos requisitos gerais, e cada equipamento, cada marca de equipamento vai ter a sua portaria de aprovação. São cerca de 15 equipamentos aprovados até o momento, e você vai verificar isso onde? Na própria filipeta do teste. Quando o cidadão vai realizar o teste do etilômetro, ele recebe lá uma filipeta, assina, constando lá o índice de alcoolemia que foi realizado, e isso é juntado, anexado no auto de infração. Quando esse cliente chega até o seu escritório, a primeira coisa que você precisa é a microfilmagem, a cópia do auto de infração. E nos casos de infrações de alcoolemia, artigo 165, onde foi realizado o teste do etilômetro, juntamente com a cópia do auto de infração, com a microfilmagem do auto de infração, você precisa também solicitar a cópia da filipeta. Esse é o termo técnico, o termo utilizado para a solicitação nos órgãos. E aí essa filipeta, uma das primeiras informações que vem lá em cima no cabeçalho é o modelo, a marca e modelo, e a portaria que foi aprovada pelo Inmetro. E lá você vai conseguir baixar essa portaria do Inmetro e analisar as características do equipamento aí da sua região. E você vai entender como isso é importante lá na frente desse vídeo. O artigo 4º ainda, inciso 2, nesse momento, ele vai falar que o etilômetro deve ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual realizadas pelo Inmetro. E aí note o seguinte, todo equipamento ele deve ser creditado pelo Inmetro e verificado. E existem vários tipos de verificação, como você já leu no inciso 2 aí. Os mais comuns são as verificações de aprovação quando ele é fabricado e a verificação anual que deve ser feita nos equipamentos, tá ok? E aí veja na tela, você vai ver uma imagem ilustrativa onde há um selo de verificação do equipamento. Então, quando o equipamento ele é fabricado, ele deve ser creditado pelo Inmetro e existe um selo, né, com o logo, a marca do Inmetro, deixando bem claro que esse equipamento foi aprovado. Veja que a verificação aí é inicial, ou seja, um equipamento novo, que saiu de fábrica, levado ao órgão que creditou e existe o selo de aprovação inicial. E aí, dentro dessa situação de aprovação,
o equipamento ele deve ser verificado anualmente, de 12 em 12 meses. E entenda que verificação é diferente de calibração. Esse é um tema também muito equivocado por várias pessoas que atuam na defesa nos recursos. Por quê? A filipeta te induz a erro. A filipeta ela vem lá a data da última calibração. Então, as filipetas dos testes de etilômetro, você vai verificar lá, última calibração, data tal. E muitas vezes, essa data da última calibração já levou lá 3, 4, 5, 6 anos, por exemplo. E aí, muitos cidadãos, muitos condutores questionam nos seus recursos, nas suas defesas, esse equipamento foi calibrado há mais de 12 meses, ele deve ser nulo, deve ser nula essa autuação porque ele não foi verificado nos últimos 12, ele não foi calibrado nos últimos 12 meses, tá? E na verdade, a exigência do CONTRAN é que o equipamento seja verificado, assim como nós lemos no artigo 4º, inciso 2 da resolução 432. E qual que é a diferença de verificação e calibração? Imagine o seguinte, o equipamento saiu de fábrica, foi para o Inmetro aprovou, colocou o selo de aprovação inicial. Decorridos 12 meses, esse equipamento obrigatoriamente volta para o Inmetro. O Inmetro faz os ensaios necessários previstos na portaria Inmetro número 6 de 2002. Lá está todos os requisitos. Feitos os ensaios, se está tudo correto com o equipamento foi verificado e não precisa ser calibrado, porque os ensaios foram feitos e a medição deu correta. Então imagine, saiu de fábrica, 12 meses, fez a verificação, está correto, mais 12 meses. Fez a verificação, está correto, mais 12 meses e assim por diante. Até que chega um determinado momento que fez a verificação e nos ensaios ficou constatado, há uma divergência na medição. Esse equipamento precisa ser calibrado. E aí sim ele é calibrado, é reajustado para que possa ser utilizado por mais 12 meses. Então o que precisa ser feito de 12 em 12 meses é a verificação. E a calibração só é feita quando necessário, quando ele estiver com alguma divergência na medição. A exemplo disso, o CETRAN de São Paulo, o tema foi tão discutido aqui em São Paulo, que o CETRAN de São Paulo, ele emitiu um parecer que está disponível no site do CETRAN, explicando essa diferença entre calibração e verificação. Então que fique claro para você aí que você deve pedir o certificado de verificação. A calibração que está lá, a data que está prevista na filipeta, isso pouco importa. Agora uma dica aqui, cereja do bolo para você. Imagine que você constatou, através da microfilmagem de uma autuação do seu cliente, que nos últimos 12 meses, na verificação anterior, houve uma calibração, por exemplo. E aí você consegue discutir aí quando que esse equipamento, se ele fica de 12 em 12 meses para ser verificado, imagine o seguinte, olha, aqui esse equipamento foi verificado e foi calibrado. Nesse período de 12 meses até chegar na data da calibração, você pode questionar essa verificação. É possível saber até quando que o equipamento estava realmente aferido, estava lá dentro dos padrões da portaria 6? Essa é uma consulta que você pode realizar no Inmetro para defender o seu cliente. Agora, isso precisa de invocação. Você pode invocar uma consulta desse tipo no próprio recurso, solicitando uma diligência ao órgão de trânsito, à JARE ou ao CETRAN, o órgão em segunda instância, ou você mesmo, que é o que eu aconselho sempre, faça o seu requerimento e solicite essa informação para juntar no seu recurso. Voltando, equipamento foi verificado aqui, 12 meses foi verificado aqui. Dentro desses 12 meses,
Se aqui houve uma divergência, eu consigo identificar em qual dos 12 meses ele realmente sofreu uma divergência? Não consigo. Então eu posso solicitar aí uma diligência nesse sentido, tá ok? Como que eu posso constatar se o equipamento foi verificado nos últimos 12 meses ou não? Existem duas possibilidades. A primeira e mais prática é você entrar no site do Inmetro. Esse site a gente vai deixar na descrição desse vídeo para facilitar a sua vida, tá? E aí você entra no site do Inmetro, com o número do equipamento, você consegue verificar as últimas verificações, tá? E não estranhe se de repente você verificar um equipamento que levou mais de 12 meses para ser verificado. Porque isso acontece bastante. Infelizmente, visando aí a questão da segurança no trânsito, eu digo infelizmente, alguns equipamentos levam mais de 12 meses para que sejam levados até o órgão acreditado, que é o Inmetro, para fazer a verificação. Mas a fiscalização, por muitas vezes, continua. E se você localizar uma infração lavrada, um auto de infração lavrado por um teste de etilômetro, em que a verificação ultrapassou os 12 meses, se essa infração foi lavrada depois do 12º mês, esse teste de etilômetro deve ser descartado e a infração deve ser anulada. Por quê? Ela vai se inconsistente nos termos do artigo 281, inciso 2 lá do CTB, tá bom? Dentro dessa questão do site do Inmetro, você vai verificar na tela, depois que você colocar o número do equipamento, você vai verificar lá a data da última verificação, se ele foi aprovado ou não, tá ok? Olha a data aí, ó. E aí, dentro do site do Inmetro, você tem a possibilidade de imprimir um PDF, gerar um PDF com as últimas verificações. E aí, assim como eu comentei com vocês, olha o exemplo na tela de um etilômetro que levou mais de 12 meses em alguns casos aí, em algumas situações, mais de 12 meses para que seja levado à verificação do Inmetro, tá? Então é muito importante. Dentro dessa situação, se o certificado estiver lá dentro da sua a tese de defesa lá, for um documento válido para você, que vai te ajudar, você pode gerar esse PDF e já juntar no seu recurso. O que não significa que você não possa solicitar isso também ao órgão de trânsito como diligência. Solicite como órgão, como diligência para o órgão de trânsito também, tá bom? Olha uma situação interessante também, ó. Na filipeta, a imagem você vai verificar aí, uma filipeta é um teste de um equipamento utilizado aqui em São Paulo, tá? Então essa filipeta, ela vai trazer aí algumas informações para você. Olha lá, a portaria Inmetro. Nesse caso, é uma filipeta de um equipamento Alcosensor 4 da Intoximeters. E a portaria que aprovou esse equipamento é a portaria do Inmetro 189 de 2003, tá? Então, quando você solicitar a microfilmagem do auto de infração e da filipeta, você já vai ter essa informação. Qual é a marca e modelo do equipamento e qual é a portaria que aprovou esse equipamento. Você tendo essa portaria na mão, é imprescindível que você baixe essa portaria, né? Tendo essa informação na filipeta, que você baixe essa portaria, tenha ela em mãos, para que você analise os requisitos técnicos. Aqui nós vamos fazer um serviço de investigador, tá? Nós vamos analisar, vamos ser aí um pouco de peritos, né? Vamos nos transformar peritos para constatar alguma falha nessa fiscalização, nesse equipamento. E aí na tela você vai verificar então a portaria Inmetro 189. Olha lá uma situação nesse caso. E por que eu estou falando nesse caso, gente? Porque cada equipamento tem um requisito. Cada fabricante
criou lá, de acordo do seu entendimento, o melhor equipamento. E aí tem as formas de manuseio. Esse equipamento Alcool Sensor, por exemplo, ele tem duas possibilidades: de ser trabalhado no modo automático e de se trabalhar no modo manual. Na tela você vai ver aí que essa filipeta mostra que o teste foi realizado com o equipamento no modo manual. E aí no modo manual existe uma situação que é muito interessante no caso da fiscalização para a gente aqui. E aí veja aí nessa filipeta mais uma vez, qual é o índice de alcoolemia que foi constatado aí? 3,0, correto? Tá um pouquinho ilegível aí, mas isso aí veio da impressão, mas 3,0. E aí, olha só que interessante uma situação. Eu baixei essa portaria do Inmetro 189, que trata especificamente desse modelo, dessa marca e modelo de etilômetro. Tá na tela aí, você vai ver. Essa portaria, ela trata justamente do etilômetro Alcool Sensor 4, e não se espante quando você ler nesse caso específico que essa portaria aí é de modo provisória, vamos dizer assim, né? Foi aprovado de forma provisória. Está de forma provisória até hoje, tá ok? Ainda não foi e provavelmente nem vai ser, até porque esse modelo está sendo substituído no decorrer do tempo, mas nem vai ser aprovada uma nova portaria. É normal isso aí. Então, foi aprovada por tempo, de forma temporária, o equipamento Alcool Sensor 4, mas está até o momento válida, tá? E aí você vai verificar aí que o item 1.11, quando fala da medição, ele fala que no modo manual, o tempo de sopro deve ser de 5 segundos. Ou seja, após 5 segundos, pressiona-se o botão manual para que saia o resultado do etilômetro. Na filipeta, o tempo de sopro, mesmo no modo manual, ele está em 3 segundos. Então, entenda que essa filipeta deve ser anulada, esse teste deve ser anulado, porque ele não preencheu os requisitos previstos na portaria 189. E isso não é uma falha do equipamento, foi uma falha do agente. O agente que talvez por desconhecimento acabou operando no modo manual e deixando de cumprir o requisito para que o teste seja fidedigno, tá ok? Uma outra situação interessante são questões que você vai verificar na tela de temperatura, a data e a hora e a medição do teste, que está lá em cima de forma coloridinha para você identificar, tá? E aí, essas informações, elas estão mais abaixo aqui, ó, que muitas vezes fica um pouco difícil de se identificar, tá bom? Então, lá em cima está a descrição e os valores realmente mais abaixo, beleza? O artigo 4º, parágrafo único da Resolução 432 fala que da medição realizada deve ser descontado a margem de erro, que na verdade é erro máximo admissível. Aquela tolerância que não é a tolerância de ingestão de bebida alcoólica, mas sim a tolerância do equipamento, aquela margem que o equipamento pode possuir aí de erro, tá ok? Então na tela você vai ler aí que as margens de tolerância estão previstas lá no parágrafo único do artigo 4º, 0,032 mg por litro para as concentrações menores do que 0,4 mg, 8% para as concentrações entre 0,4 e 2 e 30% para as concentrações maiores do que 2 mg. Esses valores, eles já estão numa tabela que é o anexo 1 da resolução 432 do CONTRAN. Lá a tabela, você vai verificar aí na tela, ela já traz lá a concentração do valor, a medida realizada e o valor considerado. E aí começa daquela diferença de 0,04. Então, 0,04 considera-se zero.
no valor considerado, tá? Então, uma medida realizada 0,04, valor considerado 0. 0,05, valor considerado 0,01. Então, a infração administrativa, ela se inicia com 0,05, né? A medição realizada 0,05, valor considerado 0,01, tá ok? E aí na tabela, imagina então, vamos dar um exemplo aí, 0,26, medida realizada, 0,22, valor considerado, tá ok? E aí, nesse sentido, então, é muito importante que, para que você possa ter, o seu cliente possa ter o direito de ampla defesa e contraditório, que a marca modelo do equipamento etilômetro esteja constando no auto de infração. Isso é o que está escrito no artigo 8º, inciso 3 da Resolução 432. Vamos ler? No caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e número de série do aparelho, número de teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado devem estar lá estabelecidos no auto de infração. Isso é muito importante, gente, porque senão você não tem condições de exercer a ampla defesa e o contraditório. Não que isso aconteça, mas se não houver lá o número do teste, o número do equipamento, depois numa prova, como que você vai conseguir juntar uma prova no sentido de que esse auto de infração foi com esse teste e assim por diante? É difícil de acontecer, mas é importante que você tenha essa informação aí para sempre colocar no seu checklist. Além disso, no artigo 8º ainda na tela, os documentos gerados e o resultado dos exames que trata o inciso 1 deverão ser anexados no auto de infração. Veja só a importância disso. Todo e qualquer documento gerado no contexto da fiscalização deve ser juntado no auto de infração, justamente para que todo e qualquer órgão, seja administrativo, judiciário, seja o próprio condutor, no seu momento de defesa, tenha acesso a essa documentação. Ainda no parágrafo 2º, no caso do teste de etilômetro, para preenchimento do campo valor considerado do auto de infração, deve-se observar as margens de erro admissíveis nos termos da tabela dos valores referenciais para etilômetro do anexo 1. É aquilo que a gente já viu na prática, aquela tabelinha do anexo 1, o auto de infração ele deve ter o valor a medida realizada, o valor considerado e o limite regulamentado. São 3 informações imprescindíveis que devem constar no auto de infração. Inclusive, no erro de um deles, o auto pode ser declarado nulo, inconsistente ou irregular, dependendo da situação. Imagine lá, medida realizada, correto. Valor considerado, correto. Limite regulamentado, qual que é o limite regulamentado que está no artigo 165 do CTB? Sabemos que é 0, não é isso? A tolerância é 0. Só que alguns agentes, equivocadamente, colocam lá 0,04. E esse valor regulamentado, na verdade, não esse valor de 0,04, ele não é o valor regulamentado, ele é a tolerância, o erro máximo admissível do equipamento. E isso por si só já acaba gerando um certo vício no auto de infração. Enfim, gente, encerramos por aqui mais esse vídeo. Eu quero agradecer a sua presença, mesmo que virtual, assistindo esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber as próximas notificações de vídeo. Toda semana nós teremos vídeo aqui. Eu espero que esse vídeo colabore, contribua com o seu crescimento na sua advocacia, na sua assessoria, ou até mesmo você que está preparando o seu próprio recurso, que seja útil para todos vocês. O Trânsito na Prática ele tem esse intuito de ensinar, desburocratizar o ensino
no direito de trânsito, mostrar que apesar de tanta resolução, que tantas alterações, não é um bicho de sete cabeças e qualquer um pode trabalhar nessa área, tá bom? Fica meu abraço para vocês e até a próxima!